pessoa tomar essa decisão? Recentemente, veio à luz a publicação do resultado de um estudo que envolveu 17 milhões de dólares e que começou em 1938. Em 1938, eles pegaram os estudantes do segundo ano de Harvard e resolveram acompanhar os estudantes até eles morrerem. Então, havia um número expressivo deles, envolveu uma quantidade enorme de pesquisadores, acompanhar até que todos morressem. O objetivo era analisar o comportamento e tentar chegar à conclusão o que o homem realmente precisa para ser feliz, ter um bem-estar físico, mental e espiritual. Durante todos esses anos, eles iriam questionar a respeito da vida sexual, das escolhas, todos concordaram em participar, e foram 7 gerações de pesquisadores, né? Então foram se sucedendo, e o estudo só deveria ser publicado ao final, todos morrerem, todos os participantes originais. Então você teria todos eles acompanhando durante todos esses anos, e quando eles morressem, poderia se publicar o resultado disso. O Instituto de Pesquisa da Mente Saudável, capitaneado por Richard Davidson, chegou à conclusão que esse estudo deveria ser antecipado. Há ainda 19 dos participantes originais vivos, então não poderia se publicar o estudo. Dr. Davidson resolveu antecipar a publicação do resultado desse trabalho, apesar de ainda terem 19 vivos, para fazer frente a um resultado estarrecedor que foi realizado. Tá? Todos os índices sociais do mundo estão melhor. Como assim? Analfabetismo melhorou na maior parte dos países. Ou seja, a informação é mais acessível aos seres humanos. A longevidade, tá? A expectativa de vida tem aumentado sistematicamente. A distribuição de renda, a diminuição da fome, a diminuição da violência, tudo está melhor. Então, como assim está melhor? Vamos pegar 50 anos atrás. As coisas eram piores? O racismo era melhor há 50 anos? Não. Então melhorou? Melhorou. Escolha qualquer coisa que você queira, houve uma melhora. Tá? Ah, mas a violência... Não, a violência diminuiu, gente. No ano 1000, eram 400 assassinatos por cada 1000 pessoas. Pensa bem. Quase a metade das pessoas eram assassinadas. Hoje não é assim, apesar do índice de violência ser grande. Houve uma diminuição expressiva. Vocês não saem da rua pensando que vai ser assassinada. Não era o que acontecia no século XII. Ou seja, toda a nossa vida está melhor. O conforto está melhor, a tecnologia, tudo está melhor. Só tem uma coisa que está piorando muito. A infelicidade. Eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão que a infelicidade tem aumentado. Ou seja, diminui a doença, diminui a fome, diminui um monte de problemas, coisas ruins, mas nossa infelicidade só aumenta. E o pior, houve um aumento significativo da infelicidade entre crianças e jovens. Quando se analisa, por exemplo, a causa-mortes, a principal causa-morte de seres humanos hoje é acidente de trânsito, tá? Então é o que mais mata pessoas no mundo inteiro, o acidente de trânsito. Porém, ele tem diminuído. Nos últimos 50 anos, caiu 32%. Aí você tem a doença. A doença mais mortal de todos os tempos é diabetes. Não é mais. Diminuiu a diabetes. Uma série de coisas está diminuindo. Por que as coisas estão tão ruins? Por que essa infelicidade é tão grande? Então, de todos os índices que tem melhorado, só tem um que só aumentou, o suicídio. O suicídio tem aumentado. E há muitos anos atrás, quando eu falava, eu dizia que o suicídio estava em 5º lugar. Em primeiro era acidente de trânsito, em segundo a doença, aí tinha a guerra, aí tinha outros. Mas todos eles têm diminuído. Tudo, menos o suicídio. O suicídio tem aumentado. E eles diziam que em 2050 o suicídio seria a principal causa de morte. Não precisa esperar. Nós estamos em 2020. Ele está em 2º lugar. Ou seja, mais um aninho, como ele está subindo, e o trânsito está diminuindo. Vocês podem achar ruim, mas a lei seca tem funcionado.
Uma série de normas tem diminuído a morte no trânsito, mas o suicídio aumenta. Como é que a gente faz para diminuir a morte no trânsito? Faz campanha, faz lei, faz blitz, faz um monte de coisa. Como é que a gente faz para diminuir o suicídio? Tem um problema. Quando a gente fala sobre o trânsito ou a violência, há um impacto na sociedade, né? Então, campanhas de esclarecimento são eficazes. Quando a gente investe nisso, é eficaz. Quando você fala do suicídio, ele aumenta. Cada vez que eles anunciavam no Rio de Janeiro que alguém pulou da ponte em Niterói, 7 pulavam no dia seguinte. Toda vez que você fala que alguém pulou do metrô, não sei quantos pulam no dia seguinte. Então, o jornalismo chegou à conclusão que não pode falar sobre isso. Então, não sai no jornal. Então, o Rio de Janeiro tem metrô. Aparentemente, ninguém morre se jogando no metrô. Todo dia morre gente. Não sai no jornal. Nenhum jornal fala sobre isso. Por quê? Porque se falar, aumenta. É como se fosse assim, é uma boa ideia, então vou fazer. Então, todas as palestras, campanhas a respeito do assunto têm um efeito contrário. Então, quando as autoridades resolvem falar para os jovens sobre isso, um monte se mata. Quando eles tentam fazer um filme sobre isso, aumenta. Quando tentam falar sobre... aumenta. Ou seja, o que a gente vai fazer então para diminuir o suicídio se não pode falar sobre isso? Não pode discursar, não pode fazer palestra, não pode falar nada sobre isso. Que o efeito é o contrário. Dr. Davidson chegou à conclusão que se a gente não pode falar sobre isso, porque o efeito é terrível, então a gente tem que procurar a causa. Por que alguém se mata? Por um motivo muito simples, não é para chamar a atenção. A pessoa se mata porque acha que assim vai fazer a dor parar. Se eu morrer, a infelicidade passa. Se eu morrer, a dor acaba. Ou seja, você se mata porque está infeliz. Quem está feliz não se mata. E se a infelicidade está aumentando dessa maneira, como a gente faz para diminuir o suicídio? Qual a causa dessa infelicidade? Então ele resolveu publicar o estudo. E o que eles descobriram acompanhando as pessoas da sua juventude até a morte? Por exemplo, haviam aqueles que não tinham dinheiro e ganharam, se formaram em Harvard, né, tiveram um bom sucesso. Aqueles que já tinham dinheiro, haviam várias situações, aqueles que eram saudáveis, que não eram tanto, que tiveram bons casamentos, que não tiveram, viram um monte de coisas. Tá? Qual a conclusão, depois de todos esses anos de estudo, de gastar todo esse dinheiro, qual a conclusão que os cientistas tiveram com respeito à felicidade? Que a felicidade e com a felicidade, o bem-estar físico, mental e espiritual, estão atrelados a quantas pessoas você se importa ao longo da sua vida. Não são quantas amaram você, e sim quantas você amou. Eles chegaram à conclusão que as pessoas que se preocupavam mais com outras pessoas, que amavam mais, eram mais felizes, mais saudáveis, em todos os sentidos. Então, não é quem se importa com você, é quem você se importa. Ou seja, qual é a causa da nossa infelicidade? Estão nos martelando sistematicamente que para ser feliz você precisa gozar tudo. Que, na verdade, o outro é um empecilho para a sua felicidade. Então, se você é mulher, quer ser feliz, se livre do marido e dos filhos, se livre das responsabilidades, se livre de tudo que te impede de ter prazer, e você será imensamente feliz. E tem feito, as pessoas têm feito. E qual o resultado? Você não precisa mais se casar, você não precisa de responsabilidade, você não precisa ter filhos, você não precisa de nada. Ou seja, hoje em dia ninguém vai te cobrar isso. Está feliz? Não. Por que não? Eu estou fazendo o que todo mundo disse para eu fazer. Né? Múltiplos parceiros, quantos eu puder. E aí, ficou feliz? Não. Casar 1, 2, 10 vezes. E aí, ficou feliz? Não. O que está te faltando? Aí que está. Um longo estudo, investindo muito, chegou à conclusão que para você ser feliz, você precisa amar as pessoas. Espera aí, isso não é uma música, né, do Legião Urbana? É. Mas não é só a música do Legião Urbana, está onde? No Evangelho. Mas está no Evangelho.
Mas espera, é uma coisa muito antiga, é uma coisa muito velha, né? Quanto mais você ama, mais você o quê? A coisa é dando que se... Sim, então se você não amar as pessoas, o que acontece? Você não ama a si mesmo. E quando você não ama a si mesmo, o que você precisa fazer para parar a dor? Se você já tentou tudo. Drogas, bebida, sexo, irresponsabilidade, o que você quiser. Tá tentando? Sim. E o que você conseguiu? Absolutamente nada. Então, matematicamente, a gente pode chegar à conclusão que, estatisticamente, isso que estão dizendo não é eficaz. Ou seja, que linguagem a gente está usando para falar isso? Religião, moral? Não. Matemática. E o que é matemática mesmo? Matemática não é uma coisa que você inventa. Matemática é fruto da observação. Do quê? Da realidade. Matemática é medir e comparar. Então a gente pega isso e mede e compara. Maior, menor, igual. Então quando você faz isso, tá? Especificamente, vendo essas pessoas em toda a sua vida, o que eles descobriram? O que é realmente necessário para ser feliz. Quem está dizendo isso? A ciência. E eles têm fundamento? Tem fundamento. Fundamento estatístico? Tem estatístico. Tem um acompanhamento específico, metodológico? Sim, tudo isso. E o que a ciência está dizendo? Para você ser feliz, você precisa amar um número expressivo de pessoas. Quanto mais pessoas você ama, sem esperar nada em troca. Como assim? Não é o retorno, é você. A preocupação de fazer outras pessoas felizes. Quanto maior essa preocupação, mais feliz você é. Então não é um esforço muito grande, é? Com a outra pergunta, o Livro dos Espíritos. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo, certo? Então, para você ser feliz, o que é ser feliz? Conseguir o que você precisa, que lhe dá satisfação, que te preenche, e impedir o mal, que seria tudo aquilo que tira você dessa condição. Você precisa conhecer a si mesmo. O que acontece quando você não se conhece? A mesma situação da Alice. Qual caminho eu devo seguir? Depende de onde você quer chegar. Não importa muito onde. Então, qualquer caminho serve. Bora comigo? Aí você vai. Por quê? Você não tem nada melhor para fazer? Então, o que é uma pessoa sugestionável? É a pessoa que não tem autocrítica. Por exemplo, com relação à hipnose. As pessoas são hipnotizáveis. Quanto mais hipnotizável você é, menos autocrítica você tem. Por quê? Por exemplo, se eu te der uma sugestão, a gente tem uma tendência muito grande de se defender tudo que vem de fora para dentro, né? Se eu disser para você, pare de fumar, você diz automaticamente, é fácil falar. Você não é eu? Não é isso? Quer ver pagar minhas contas, a gente não faz isso o tempo todo. E responde. Ainda diz assim, se conselho fosse bom, a gente comprava. Agora, você está de dieta e tem vontade de comer um doce. O que acontece a maior parte das vezes? Você tem um segredo que não pode falar e escapa. E volta e meia acontece uma coisa assim. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados com o que vem de fora para dentro, mas nunca paramos para pensar no que vem de dentro para fora. A gente automaticamente faz, não pensa a respeito do assunto. Por que estou fazendo isso? Você não pergunta, faz, né? Você está de mau humor, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não sei. Ele te fez, não sei. Você não pensa, você só reage. E usando essa brecha, não precisa ser espírito para fazer, né? Qualquer publicitário de sucesso faz. Como assim? É simples. A gente usa essa brecha e influencia você. Como assim? Vamos falar sério. Xuxa usa Monange? Então por que funciona?
Vem cá, Protex mata 99% dos germes. Se matasse, todo cirurgião usava Protex. Usa? Não, porque não mata germe nenhum. Fala sério. Mas funciona. Por quê? Você não pensa. Mata 99%. Por que você comprou? Porque mata 99% dos germes. Porque todo mundo diz, então é. Você para pensar sobre isso? Não. Então o que é propaganda subliminar? Eu uso essas brechas e coloco no seu subconsciente uma mensagem. Pode ser alienígena mesmo. E ela funciona muito. Por quê? Vamos lá. Eu boto um filminho aqui, e lá no meio do filminho, beba Coca-Cola. Aí você termina o filme, não há vontade de tomar Coca-Cola? Você não bebe Coca-Cola há anos, mas não há vontade de tomar Coca-Cola? E o que você faz? Toma uma Coca-Cola. Mas eu continuo não gostando. Mas tomou. Tomou por quê? Porque estava com vontade. Não, porque você é altamente influenciável. E quando é que eu não tomaria? Você pergunta, da onde está vindo isso? Eu nem gosto de Coca-Cola. Você pergunta? Por que eu estou fazendo isso? Eu gosto tanto de fulano, por que eu estou agredindo? Por que eu estou fazendo isso? Se você fizesse essa perguntinha, lembra? Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te mesmo. Faça a pergunta, por que você está fazendo isso? De onde está vindo isso? Aí não faz mais. Aí vai ficar muito difícil de influenciar. Por quê? Para onde você está indo? Para lá. Por quê? Porque é onde eu quero chegar. Quem te desvia do caminho? Ninguém. Nem espírito, nem propaganda, nem nada. Porque você sabe exatamente o que quer. Mas se você não sabe, qualquer caminho serve. Pode ser o meu? Pode. Deu para entender? Então é fácil influenciar? Não precisa nem morrer para fazer isso. Não precisa. Meia dúzia de palavras e as pessoas fazem o que quiserem. Se ela parar para pensar, né? Vi seu marido... pronto, acabei com o seu casamento. Ou não. Né? Ah, mas já há dúvida. Pergunta. Questiona. De onde veio isso? Será que é isso mesmo? Faça as perguntas. Porque para você conhecer alguém, o que você precisa? Qual o seu nome? De onde você veio? Você faz isso com você? Esse sentimento que você está sentindo vem de onde? Quando começou? Quando ele cresceu? Qual a causa? Se fizer, o que acontece? Desaparece. Se não for seu, desaparece. E se for seu, você conserta. Porque tudo requer o quê? Uma decisão. Parece que é o complemento da palestra, né?